Shalom, povo de Deus, meu nome é Diego. Eu estou aqui agora para falar sobre maldição hereditária. Muitos dos sofrimentos deste mundo são consequências do pecado de Adão e Eva. O erro de Adão e Eva trouxe males para esse mundo que no início era perfeito. Mas o que eu quero tratar agora não é das consequências do pecado de Adão e Eva, que a gente vive hoje, que a gente sofre as consequências disso. O que eu quero falar agora é sobre as consequências e os pecados da nossa hereditariedade, dos nossos pais, avós, bisavós, em que o erro deles influenciam a gente. A Bíblia fala em Números 14:18 o seguinte: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então, o que é importante? Além da gente corrigir nossos erros na nossa vida, a gente analisar a vida dos nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, o que era um comportamento constante na vida deles, quais comportamentos eram ruins, o que a gente herdou de comportamento ruim, o que se repetia na vida deles e que no momento está se repetindo na nossa vida ou um dia pode repetir. Por exemplo, casamento. Se os nossos avós, bisavós tiveram casamentos com traição, briga, muitos problemas, e a gente vê que isso se repete na hereditariedade, então a gente percebe que é uma coisa constante, e nisso a gente não pode deixar que aconteça na nossa vida. A gente vai buscar a Deus para que evitemos isto, que as consequências dos erros deles não afetem a gente, que a gente não repita os mesmos erros que eles cometeram. Por exemplo, também, analisando a vida dos nossos pais, se foi um casamento de brigas, traições, de problemas, violência, desrespeito, todo tipo de violência moral, física, e nisso ficamos com traumas, às vezes a pessoa fica com trauma, não devemos deixar que esse tipo de coisa se repita quando a gente for casado um dia. Que as mesmas coisas que a gente viu nos nossos pais, a gente faça com os nossos filhos. E a palavra de Deus é importante nesse momento, quando estivermos fazendo essa reflexão, essa volta ao tempo, essa análise. A palavra de Deus é importante nisso, porque ela nos revela, ela nos mostra os erros, ela nos corrige. É isso que fala em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na palavra de Deus, um bom exemplo que a gente vê sobre maldição hereditária, na verdade é sobre quebra de maldição hereditária, é a vida de Josias. O pai dele foi um rei mau, um péssimo exemplo como rei. E Josias, depois que o pai morreu, começou a reinar, mas ele foi um servo de Deus, ele foi um rei segundo a vontade de Deus. Ele não fez como o pai dele. Os erros que o pai dele cometeu, ele não repetiu. E ele conseguiu isso. Ele quebrou a maldição que havia. A maldição hereditária que havia na vida dele. Se o que eu mostrei até aqui, você percebe que é uma realidade em sua vida, e você sabe que precisa dessa cura, que precisa dessa libertação, precisa quebrar essas maldições que existem em sua vida, se você percebe que realmente existe na sua hereditariedade, assim como eu percebi que na minha existia, a palavra de Deus ela é necessária para isso. A gente precisa de Deus para conseguir superar esses traumas, para conseguir a cura, e se for necessário também um psicólogo. A gente não pode negar a importância do profissional, ou psiquiatra também. A gente não pode negar a função da ciência em nossa vida. E é isso. Shalom.